Seja bem-vindo ao canal da Tecno Informática. Se o notebook trava com uma certa frequência, durante aí você está vendo alguns vídeos, você está assistindo Netflix ou YouTube e de repente o seu notebook trava, ou o seu computador, ou até mesmo o seu próprio celular, mas hoje nós vamos estar focados mais no diagnóstico de computadores e notebook, que seria como você detectar esse problema, esse aumento de temperatura de repente, frequente, que você pode resolver simplesmente fazendo uma troca da pasta térmica. Fique no vídeo até o final. Se você não se inscreveu, já se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer o download, vou deixar na descrição do vídeo os links para vocês baixarem. Então, primeiramente, eu vou estar pesquisando aqui o CPU-Z. Então, vou deixar aí uma descrição bem simples. Então, o CPU-Z, você já vai direto no site, que é o Sepuid, e lá tem, logicamente, em inglês, mas você pode traduzir, se você tiver no Google, você clica no botão direito, traduzir, e você vai poder ler antes de fazer o download. Mas você pode vir direto aqui, já procura aqui embaixo, versões clássicas, você já tem aqui a configuração. Note que ele vai baixar em inglês, então você baixa normalmente. Ele já aparece aqui download. Propagandas vão aparecer, logicamente, né? Aqui tem algumas pesquisas que eu fiz, ele já sugere, já joga na tela. E baixando, está aqui. Eu vou executar. Executo. Clico. Next. Simples, vai seguindo. Ele já instalou, pode desmarcar isso aqui, se você precisar ler. Pronto. Vou minimizar a janela. E já tem um atalho aqui, ó. Então, criou um atalho. Esse atalho você executa e ele vai te mostrar as configurações que você tem no seu computador ou seu notebook. E você vai saber qual é o seu processador, qual a quantidade de memória. Então, já aparece que de imediato, esse computador aqui, por exemplo, ele é um Xeon, o S5-2650V2, ele tem dois processadores. Então, vocês vão estar vendo aqui, são dois processadores com 8 cores, 8 núcleos e 16 threads. Então, é um computador de processamento muito elevado, é um computador desenvolvido para servidores. Esse aqui é a memória DDR3, então, de certo modo, nós já temos aí a versão mais nova, DDR4, mas a pesquisa que eu fiz foi o melhor custo-benefício, tanto em consumo energético, como também em desempenho. Então, me atende muito bem, que você tem as instruções que estão incluídas no seu processador. O seu processador tem instruções para que execute tarefas. E aqui, a única diferença que eu percebi de uma versão mais nova é que não tem o AVX2 aqui, que a versão mais nova já tem. Enfim, placa-mãe, ele mostra para você aqui. Então, no início aqui, retornando o CPU-Z, você tem aqui o nome, ou o codinome, né? A gente chama de codinome, né? Que é o codename. É o Ivy Bridge. Máximo TPD, que seria o consumo energético. Coincidentemente, 95 watts, ele também coincide com a temperatura máxima recomendada 95 graus. Acima disso pode ser que ele comece a travar. Inclusive, esse processador, ou processadores semelhantes, ele tem um recurso que ele vai desativando alguns recursos no processador, ele vai ficando extremamente lento antes de realmente travar. Então, se você estiver sentindo uma certa lentidão depois de um tempo, pode ser que o seu processador já esteja aquecendo e ele vai desativando alguns recursos para poder diminuir a temperatura. Mas cuidado que você pode fritar o seu processador, porque se ele estiver muito quente ele vai fundir. Então pode ser que se ele desligar, porque na maioria das vezes ele desliga, pode ser que uma hora ele não ligue, mas você perca o seu processador. Aqui ele mostra o core máximo, aqui se eu não me engano é 3 GHz o máximo que eu tenho aqui. Os caches, L1 e L2, L3. Para quem não sabe, a memória cache é a memória mais próxima do processador. Então, algumas instruções, algumas informações dos arquivos que você executa, e já vai direto e grava e executa nessa memória cache, que isso torna muito mais rápido o processo. Então, vocês podem perceber em algum momento, quando você vai abrir o seu Word pela primeira vez, ele abre normal. Aí você fecha. Quando você abre novamente, ele já abre mais rápido. Por quê? Porque alguns arquivos essenciais, né, para a execução desse aplicativo já estão gravado na memória cache. Claro que é uma gravação temporária, que é a memória volátil, parecido com a memória RAM, só que a memória RAM tem a maior quantidade
mas a memória cache é mais rápida que a memória RAM. E ela está mais próxima do processador. Então, quanto mais memória cache, melhor. Placa-mãe. Você tem aqui as informações da sua placa-mãe. Nesse caso aqui, uma placa genérica, uma placa chinesa, ela não tem uma marca específica. Diz aqui manufaturado, diz o nome aqui, OEM. Mostra aqui o modelo o chipset, né, X79. Algumas outras informações, como a data de fabricação, 2021. Então é uma placa recente, é uma placa que tem 2 anos para 3 anos de fabricação. Memória, eu tenho aqui 24 GB. Minha memória está operando a 666 MHz. Memórias DDR4 aí vão estar operando a 1600 ou 2400. E a minha aqui está rodando a 666. Então, a limitação da memória DDR3. Vai ter algumas que vão operar a 1300, mas nesse caso aqui, a minha está operando como dual channel, porém com a 666 MHz. SFD, o SFD ele vai te mostrar as características de cada memória. Então, como eu estou utilizando aqui os 4 slots, ele vai mostrar cada uma delas. É importante que elas tenham as mesmas características, mesmo que seja marca diferente. Então, por acaso aqui, note que o slot 1 é PC3 12800, que ela está operando, que deveria estar operando 800 MHz. É da marca Samsung. O slot 2, ele está operando a 667, ou seja, note que o slot 2, slot 1, 8 GB, slot 2, 4 GB, slot 3, 8 GB, e slot 4, 4 GB. Sendo que eu coloquei os dois maiores no slot 1 e 2. Então as informações depois eu preciso ver na placa se realmente bate essa informação, porque deveria estar o slot 1 e 2. Só como ele é dual channel, então eu acredito que seja 1 e 3, né? E vai ter 1 e 3 próximo do primeiro roteador, primeiro processador, e 2 e 4 próximo do segundo. Então, por ser dual channel, ele vai funcionar dessa forma. Então, por que a minha memória está operando? Note que aqui na frente eu vi a frequência da memória, 666 MHz. Por quê? Porque ele vai reduzir, ele vai nivelar para o menor. Então, como a memória menor é 666, ele nivelou todas elas para essa frequência. Então, resolveu-se o problema de conflito. Eu vou ver depois nas outras memórias que eu tenho aqui, se elas por acaso não são 800, porque eu melhoraria a performance aqui do segundo processador, que deu diferença aqui, certo? Então, informações, note que ele tem aqui 4 compatibilidades diferentes, né? Ele vai operar essa memória primeira, por exemplo, a máxima dela é 800, ela vai operar a 761, a 685 e 609, são as 4 formas de operação. Já o slot 2, 666, 609, 533 e 457. Então, dependendo da placa-mãe que você utilizar, você vai precisar usar essa, porque ela tem barramento 533, tem placas antigas que não vão operar com frequência mais alta. Essa informação é muito útil para quem entende, para quem tem um conhecimento mais aprimorado de manutenção, mas é interessante, você consegue ver isso dentro do CPU-Z. Então, para você que é leigo, para você que não trabalha na área, você vai ver aqui o CPU, que é o processador, está aqui, a informação, Intel Xeon, S5-2650V2, é isso que importa. Geralmente você vai ter um núcleo só, você não vai ter dois, ou melhor, um processador só, não vai ter dois. Então você vai ter aqui a quantidade de core e a quantidade de threads. Essa é a informação básica. Modelo da placa-mãe, quantidade de memória. Isso aqui talvez para você que não tem conhecimento, não vai fazer muita diferença. Aqui você tem a configuração da placa de vídeo, DDR2 com limitação de 1350 MHz. Então você tem aqui a memória operando a 400 MHz, o processador operando a 550 MHz, certo? Então na multiplicação de clock ele vai dar 1350 MHz. É uma plaquinha básica. Hoje você vai ter placas com processamento aí de 1300 MHz, com memória chegando a quase 2000. Só que a vantagem aqui é que ela é 128 bits. 128 bits eu tenho uma performance muito boa, porque tem umas placas aí no mercado que tenha mais memória, que tenha 2 GB, 4 GB, mas se ela for 64 bits, pode ser que você perca desempenho, porque na hora do processamento, que você vai ter memória para executar as tarefas, mas na hora de processar, 128 bits vai ter uma performance melhor que de 64 bits, com certeza.
a marca, né, do fabricante, Zotac. E aqui é onde vai fazer diferença, que é onde você vai fazer o seu teste de temperatura. Mas você vai dizer assim, mas cadê? Eu conheço esse programa não tem, realmente, não tem. Aí você vai lá, aqui, já apareceu, eu vou direto no download aqui, download HWinfo, pronto, e eu vou instalar. Tem a versão para DOS aqui, mas eu quero a versão para Windows aqui, instala para Windows 32/64. Então eu vou escolher de onde eu quero aqui, vou escolher daqui, fecho isso, que ali tem alguns sites em que você possa baixar, né, alguns espelhos, a gente chama de servidores espelho. Então já estou baixando, já está fazendo o download aqui, eu vou executar. Por que eu estou baixando o HWinfo? O HWinfo é onde você vai ter as informações mais detalhadas do seu sistema, e ele tem ali também como você ver algumas coisas em tempo real, algumas execuções em tempo real. Então estou executando HWinfo e eu vou utilizar os dois recursos, os dois programas ao mesmo tempo. Então está aqui, sim. Ele está perguntando o que eu quero aqui, se eu quiser apenas censura, apenas resumo. Não, eu quero iniciar com tudo, o que tiver disponível aí. Então está instalando, já está executando na verdade, eu já instalei, agora ele está executando. Está aqui, ele já apareceu aqui do lado os núcleos, então note que eu estou reduzindo aqui, caramba, é bem completo, hein? Bem completo. É porque eu já usei algumas versões mais simples. Então olha só, no CPU-Z, quando você faz esse teste, caramba, esse processador aqui é violento, hein? Essa performance 5700, a pontuação geralmente ele detecta aí no Ryzen 7. Então, logicamente o Ryzen 7 já usa DDR4, mas olha só, 5.789 pontos que eu consegui. Claro, se eu for comparar pau a pau, Xeon, 2 processadores com 16 núcleos no total, e eu tenho 16 núcleos e 32 threads. Do outro lado eu tenho um Ryzen 7 com 8 núcleos e 16 threads. Só que você vai notar que o Xeon tem o dobro de processador, porém a performance do Ryzen por ser mais novo, igualou, mas você vê que o consumo energético vai ser menor, menos processador, menos núcleos. Então, quer dizer, como o Xeon é mais antigo, o Ryzen é mais novo, então eu acabo tendo a mesma performance, mas eu preciso ter 2 processadores. Eu tenho aqui uma placa que usa o mesmo processador, tenho 2 ou 3 processadores aqui guardados de reserva. Então, se eu fizer o teste com apenas um processador, eu vou chegar a 4.000 de pontos. Então aí eu perco o Ryzen. Mas com 2 núcleos, como você pode ver, ele bateu 5.700. E no processador, apenas um núcleo, ele bate 310, que é a média. A média aí vai entre 280 e 310, tem processador, talvez no Ryzen bata aí 400, com apenas um processador. Se eu quiser fazer o teste aqui embaixo, eu posso fazer o teste, por exemplo, ao invés de 32 threads, eu vou reduzir para 16 threads para igualar. Então vamos lá, vamos fazer um teste. E já caiu, tá vendo? Então eu fiz o teste agora com 16 núcleos apenas, na verdade 16 threads, né? Porque 32 seria ali. Então eu posso considerar que 16 threads são 8 núcleos, 16 threads. Então ele bateu 4.400, como eu falei, se eu estivesse utilizando apenas um processador. Novamente, e se eu tivesse com um processador com apenas 8 núcleos, se eu desativar os threads, deixar só os 8 núcleos, vamos ver a performance agora, olha lá, 2.000. Então você começa a perceber, olha como que as informações vão fluindo e você vai entendendo. Vamos fazer uma experiência. Eu tenho aqui até como comparar com outros processadores. Eu vou comparar aqui, por exemplo, com o i9. Caramba, não vou nem comparar, já humilhou. O i9 aqui humilhou, você vê que já daria 16.000 aqui. Eu vou pegar um processador vou botar aqui eu vou fazer um teste aqui com um Core, vou fazer uma comparação com um Core i7 da 10ª geração. Aí sim, ó. Um Core i7, olha só. Caramba, olha só, se eu tivesse hoje um Core i7 em 10ª geração, note que ele está dizendo aqui que seria 8 cores
16 threads, então eu vou fazer uma comparação da mesma forma, vou botar aqui 16 threads. O que ele faz? O teste ele considera o seguinte, threads como se fossem núcleos. Então quando você tem 8 núcleos, 16 threads, num teste, aqui o que ele testa são 16 núcleos. Ele vai considerar que você tem 16 núcleos. Note que aqui embaixo, vou botar aqui a janelinha, vou minimizar esse outro ali, e vou ter que deixar aberto. Cadê? Fechou. Tá vendo? Aqui embaixo eu vou abrir que deveria ter mais aqui. Mas ele está considerando aqui só 8 threads, e deveria estar aparecendo os dois núcleos, mas está considerando só os dois processadores, está considerando só um processador. Então eu vou fazer um teste agora, 16 threads, como se fossem 16 processadores, comparando com o Core i7 décima geração. E vamos testar. Note que perdi um pouquinho, com a mesma quantidade de núcleos. Então estou fazendo um teste no CPU-Z. Note que fugiu um pouquinho, porque eu estava querendo mostrar para vocês temperatura, mas vou chegar lá, mas estou mostrando para vocês o recurso de como você avalia o seu computador. Então, se eu comparar o meu Xeon com 8 núcleos e 16 threads, com um Core i7 em décima geração, com a mesma quantidade de núcleos, ele perde por pouco, mais um pouquinho e encosta. E aqui embaixo você vê os processadores trabalhando em tempo real. Eu vou agora colocar os 32, os dois processadores para trabalhar. Vamos lá, 32. E vou fazer a comparação. Note que 32 ficou, caramba, pau a pau. Então o meu processador antigo, Xeon 2650V2, que é DDR3, chipset X79, ele passou, note que ele passou na quantidade de núcleos. Ele deu 5.795 contra 5.625. Só que ele perdeu no single thread, que é quando você utiliza apenas o processador. Vão ter tarefas que vão usar apenas o processador. Então, o Core i7 ganhou, 568 a 310. Lógico, é justo, o processador é mais novo. Então eu consigo ganhar em performance quando eu uso todos os processadores, mas quando eu uso apenas um processador, eu perdi. Note que embaixo aqui, o processador, aqui embaixo, ele é 3 GHz cravado. Durante o teste eu já consumo 100% do processamento. Então em 100% do processamento, 3 GHz, e já mostrou embaixo. Ele só está mostrando um processador, mas são dois, então os dois fariam a mesma forma. E agora ele já reduziu. Isso aqui já gera calor. Então agora você vê que os processadores já estão sossegados. Eles estão batendo topo ali, mas folgado. Então, se eu comparar agora, deixa eu ver se vai ter aqui um Ryzen, aqui o Ryzen 7 aqui. Vou procurar um Ryzen 7 maior. O meu filho tem um aqui, mas não sei qual processador que é. Vamos fazer um teste com esse aqui, de 8 núcleos e 16 threads. Vamos testar. Note que eu já ganhei. Já ganhei 5.780 contra 4.935 do Ryzen 7 2700. 8 processadores, né, 16 threads. 8 núcleos, 16 threads. Como eu falei, ganhei porque eu tenho mais processadores. Eu estou com 32 threads contra 16, estou com o dobro. Mas aí no single thread ele ganha também 488 a 310. Então o Ryzen também ganhou. Então ele perde, por ele ser um pouco mais antigo, ele perde no single thread. Então se eu estiver fazendo, sei lá, se eu estiver jogando um joguinho que só vai usar um núcleo, se eu comparar os dois eu vou perder. Ou talvez não faça diferença, mas a performance no Ryzen 7 vai ser melhor. Talvez pode dar alguma diferença de delay na imagem. Já que a imagem também depende muito da placa de vídeo, da GPU. Bom, enfim, esse foi o teste, mas agora vamos estressar sensores. Eu acho que a HW Infra é bem completão comparado com o CPU-Z. Existem outros nomes, outros modelos, de outros fabricantes, outros desenvolvedores, mas estou utilizando isso aqui. E aqui você tem a performance em tempo real do seu computador. Já vou ver aqui logo os dois primeiros processadores, que para baixo já são os threads. Logicamente, se você ver a temperatura dos dois primeiros, vai estar incluindo todos os threads que estão dentro do processador, que são apenas dois processadores. Então aqui para baixo são os outros processadores, os outros threads. Ou melhor, os outros núcleos e os outros threads. Mas eu vou ver apenas os dois processadores, CPU 0 e CPU 1. Então o CPU 0 está aqui. Performance, eu vou estressar, você vai ver que já vai mudar tudo aqui. Vai mudar o núcleo máximo aqui. Vai mudar a temperatura, cadê a temperatura? Temperatura.
Cadê? Aqui. Aqui embaixo, aqui em cima eu tenho as informações em tempo real do processador 1 e processador 2. E embaixo aqui eu tenho as temperaturas tanto do processador 1 como do processador 2. Estresse. Aí você vai ver que o estresse ele vai operar mostrando o máximo de processamento, que seria o mesmo teste que eu faço no Bank, mas ele vai estar estressando o processador ao ponto de gerar mais calor. Então aqui você vai estar vendo a temperatura subindo. Você tem ali a temperatura central, que é de todo o núcleo. Aqui tem a CPU inteira, que deve estar incluindo os 8 núcleos. Ele já ficou vermelho porque ele está aquecendo. Note que o segundo processador está aquecendo menos. São 2 processadores. Isso eu sei porque eu tenho 2 coolers, duas ventoinhas. Eu noto que uma roda um pouco mais lenta que a outra. Então, possivelmente, eu vou ter que trocar essa ventoinha porque você note que ela não está refrigerando da mesma forma. Aqui bateu a temperatura máxima de 80 graus e aqui em cima já bateu 84. Então, como ele está fazendo um estresse total, os dois deveriam estar gerando calor da mesma forma. Então, eu já andei vendo ali, o meu gabinete fica aberto, então eu percebo que uma ventoinha às vezes roda um pouco mais lenta que a outra. Mas note que, no geral, agora a temperatura encostou. Até o outro manteve um pouquinho mais, menos quente, né? Mas bateu. E detalhe, está com uma pasta térmica muito boa. Eu tenho um outro processador, não sei se estão ouvindo ruído, que a ventoinha faz um barulho, mas o outro gabinete que eu tenho montado com dois processadores também é idêntico, placa-mãe idêntica, processador idêntico, só que as duas ventoinhas são turbo, são 5.000 rotações, ela é muito barulhenta, então para aqui dentro, para eu utilizar aqui na gravação vai ficar ruidoso demais, e eu consigo manter em 70 graus, porque a quantidade tem... Essa ventoinha ainda está rodando em 3.000. Eu acho que nem 3.000 chega, 2.600 rotações por minuto. E a outra que eu tenho no outro computador que eu montei para ser servidor realmente, para aguentar pancada, para aguentar temperatura alta, ele mantém, as duas ventoinhas mantêm 70 graus, pode ser que chegue a 75, mas não chega a 84. A temperatura da placa de vídeo, deixa eu ver se vai ter aqui a placa de vídeo, que a placa de vídeo também estava aquecendo, eu botei uma ventoinha de processador nela, tirei a original que era pequena, está aqui, ó. Como não estou usando nada de processamento gráfico, a temperatura se mantendo em 46 graus, mas ela estava aquecendo muito também. Então o que eu fiz? Eu troquei a pasta térmica e botei uma ventoinha de processador grande. Talvez seja isso que você esteja ouvindo esse ruído mais alto, que é que está rodando no modo turbo, que ela roda 5.000 rotações por minuto. Então acaba sendo a ventoinha mais barulhenta desse gabinete. Agora imagina o outro, com duas ventoinhas rodando a 5.000 rotações, então é muito barulhento. Quem tem servidores aí sabe que chega a ser insuportável do barulho ser muito alto. Mas a ideia é manter a temperatura bem baixa, para poder rufar aí 24 horas sem problema. Então aqui a minha temperatura... Caramba, eu vou ter que parar porque já bateu 94 graus, minha ventoinha não está aguentando, então eu vou reduzir, pronto, já está batendo 95, então no meu caso aqui, se eu fosse minerar, por exemplo, mineração de Bitcoin, que não gera lucro nenhum, que já tem as máquinas específicas, mas tem altcoins que a gente consegue minerar, então esse processador aqui eu ia ter problema, eu ia queimar essa máquina aqui, porque ela vai trabalhar em 100%, note que a temperatura já caiu, 77 graus. Não é recomendado você desligar de imediato, você tem que deixar a ventoinha esfriar o processador. Se você desligar ele quente, pode ser que você perca ele. Claro, se faltar luz aí, bicho, aí é sorte. Mas ele bateu 94 graus, que é a temperatura próxima, talvez ele desligue em 100 graus, porque eu tinha um notebook que desligava em 100 graus. Mas eu já queimei uma placa-mãe assim. Na verdade, queimei a placa e o processador, mas aí o processador a gente compra outro baratinho, mas a placa dançou, não tentei consertar ainda. Então cuidado, se você estiver tendo travamentos, que essa foi a ideia do vídeo, né?
Se você estiver tendo travamentos frequentes, é porque a sua temperatura do processador está muito alta. Nesse caso aqui eu estressei, eu usei 100% do processador. Mas se você estiver utilizando o seu computador notebook razoável, talvez ele já esteja com problema de temperatura, mas não está aquecendo porque você está usando 10% do processamento, 20%. Mas na hora que você vai executar um jogo pesado ou vai abrir um vídeo em HD, que é geralmente o processador, o padrão hoje, notebook principalmente, a GPU é dentro do processador. Existem alguns processadores que já vêm com a GPU por fora, uma NVIDIA, uma Radeon, mas o padrão é ter a GPU dentro do processador. Então, quando você vai rodar um vídeo em 4K, pode ser que você explore muito mais a GPU e o seu computador trave. Então, o seu computador vai travar por conta da temperatura. No meu caso aqui, eu estressei, cheguei a 100%, são 32 threads trabalhando 100%, gerou muito calor. E essas ventoinhas que eu tenho aqui não são recomendadas para eu estressar esse processador aqui. Então, eu tenho feito aqui edições, por mais que ele exija muito processamento, mas ele não força tanto, porque o acesso a 100%, o pico de 100% é muito rápido. É diferente do estresse. Agora um jogo, por exemplo, se eu estiver jogando aí um jogo muito pesado, eu não tenho nenhum na cabeça aí para dar exemplo, que eu conheço é Counter-Strike, mas tem outros jogos mais pesados que o pessoal tem jogado aí, que ele vai trabalhar topando o processamento. E ele vai gerar calor, então cuidado. Aí você precisa ter uma manutenção preventiva. Execute um aplicativo de teste de temperatura. No meu caso, que eu mostrei para vocês, o CPU-Z é onde eu faço o estresse. Note o seguinte, eu estou usando o que eu uso no dia a dia. Se existem outros melhores, claro, ótimo. Você pode deixar no comentário aí embaixo se você conhecer algum aplicativo melhor. Deixe nos comentários aí. Mas eu vim acompanhando aí, desenvolvendo um tempo. Usávamos o Everest, PC Wizard. Então tinha vários outros, inclusive o CPU-Z versão antiga. Mas atualmente o que eu uso com mais frequência para manutenção é o HW-Info, para eu ver toda a performance do computador. E o CPU-Z, que é o mais simplificado das informações, eu tenho como testar a temperatura, certo? Então, novamente, estressando para encerrar o vídeo. Então tá aí, o processador chegando a 5.600 pontos, 32 threads rufando, 100% e a temperatura subindo, certo? Então eu vou me encerrar rápido para não queimar meus processadores aqui. Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva se você não inscreveu. E minha temperatura chegando no final, eu vou desligar antes que queime meus processadores, certo? Fique com Deus e até a próxima.